Leandro, o que que faz uma pessoa sentir tanto medo? Vamos pensar assim, medo de forma geral, depois a gente especifica, combinado? Perfeito. A gente costuma pensar na questão medo e ansiedade, que são, evidentemente, emoções negativas, como algo que a gente precisa rechaçar, evitar a qualquer custo, né? Na verdade, o medo e a ansiedade, eles justamente existem com o objetivo da gente evitar a exposição a certos riscos, né? Mas é justamente por isso que a gente está aqui hoje. Então, na escala de evolução filogenética, é por conta justamente do medo que a gente ainda está aqui. A Gente, gente o tem um. medo faz a gente sobreviver. É isso, Perfeito, né? Porque a gente... perfeito. Aham. A gente tem um sensor aranha que é a nossa amígdala cerebral, né? A nossa amígdala cerebral é ela que tem essa capacidade de gerir o medo, identificar, né, algumas coisas que podem nos expor a riscos, e quando ela se aciona é que vem o medo, que vai disparar aí uma série de hormônios, né, como é o caso do cortisol, como é o caso da adrenalina, noradrenalina, e aí a gente vai ter, numa situação normal, eu quero dizer, numa situação esperada, onde a gente deveria estar com a guarda mais alta, aqueles reflexos que a gente aprende na escola, que é o reflexo de luta ou fuga, né? Hum. Então, assim, do ponto de vista filogenético, é uma coisa extremamente importante, né? A gente tem esse cérebro arcaico que é acionado nessas condições e que faz com que a gente reaja de algum modo para enfrentar algum risco, por exemplo, enfrentar um predador. Uhum. Aí é que entra a questão Sim. funcional e que pode entrar a questão disfuncional que a gente vai falar daqui a pouco. Muito bacana isso. Então a gente pode dizer assim, e eu sempre falo, né? Vá com medo mesmo assim, fale, porque é importante também nós informarmos para a amígdala que está tudo bem, que é só uma apresentação em público e você vai sair vivo dela, nada está te ameaçando de verdade, né? E Perfeito, talvez esse perfeito. seja o ponto, mas a amígdala dispara e ela se condiciona a sempre ter esse tipo de reação, mesmo que racionalmente o indivíduo saiba que aquilo não é uma ameaça. Como fazer para lidar com essas áreas do cérebro tão diferentes que insistem em duelar no momento que você tem que fazer uma apresentação em público? A gente diz, do ponto de vista neurocientífico, que a amígdala cerebral, quando ela assume a bronca, quando ela assume a gestão do cérebro, ela seria o mau patrão. Uhum. Ao contrário, Boa. né, ao contrário, o córtex pré-frontal é que seria o bom patrão. Esse seria, assim, o gestor fino, que ele consegue conter o impulso, ele consegue fazer uma leitura do ambiente de forma mais aprimorada. Então, em determinados momentos, né, por exemplo, quando a gente vai se esquivar de um risco real, de um predador, se a gente pensar na gente, né, de forma mais primitiva, a amígdala ela tem que estar acionada e ela tem que gerenciar tudo, né? Até porque a transmissibilidade nervosa nessa região mais arcaica do cérebro é muito maior, ela tem, né, uma hierarquia de predominância ali. E o córtex pré-frontal ele perde. O grande problema é justamente essa falta de conversação entre um cérebro muito mais antigo e um cérebro moderno, tá? Uhum. Esse cérebro moderno, quando ele está sendo muito acionado pela amígdala cerebral, e a amígdala sequestra o cérebro, a gente pode chamar isso de um sequestro Sequestro de amigdaliano. amígdala. Uhum. Perfeito. Os nossos pensamentos, eles começam a operar baseado nisso. E a gente tem uma Uhum. tendência aí a ter um córtex pré-frontal, o córtex pré-frontal do lado direito, ele começa a ser acionado mais, tá? E aí que tá o problema, porque a gente fica mais ansioso, a gente começa, nesse caso, por exemplo, a ruminar, né? A gente começa a pensar sobre a nossa performance de um jeito mais distorcido. Ao E a emoção contrário, toma conta, porque é a fantasia, já não é nem uma situação real, mas é aquilo que se acontecer, e se isso, e se aquilo, não é? É o medo perfeito, da. perfeito, perfeito. E algumas pessoas, as pessoas que têm, né, um nível de timidez maior, principalmente aquelas que têm um quadro de fobia social, propriamente dito, que seria um transtorno de ansiedade, ou seja, as situações sociais elas geram um desconforto muito grande. Elas Uhum. sofrem muito com isso, né? Do ponto de vista fisiológico, todas aquelas questões do disparo de adrenalina, né? A gente começa a ter taquicardia, a pressão sobe, tremor, sudorese. Se a gente está falando, isso pode prejudicar o nosso desempenho muito, por quê?
a boca vai ficar seca, eu posso gaguejar, eu posso ter um nó na garganta, eu posso ter tremor, então na hora de segurar um A voz microfone, fica isso não rouca, fica, a voz a fica voz fica baixa. exatamente. Então, esses mecanismos fisiológicos, quando disparados na hora errada, eles são um problema enorme. E aí, eu dou margem, inclusive, a matrizes de pensamentos distorcidos, a distorções cognitivas, que, como você disse, elas muitas vezes elas não têm nada a ver com a realidade. Por exemplo, eu não me sinto preparado o suficiente para isso. Muitas pessoas que têm um nível de timidez maior, elas têm essa crença. Eu não sou bom o suficiente, eu não estou preparado o suficiente, eu não sou capaz o suficiente, né? E muitas vezes essa pessoa realmente está preparada, ela conseguiria fazer isso, mas ela tem essa distorção de olhar para si própria como alguém com menos capacidade, com menos potencial. E ela olha também para o ambiente, vendo o ambiente como algo muito mais ameaçador do que ele é. Então, eu começo a ler o cenário, mas buscando evidências que provem que realmente eu não estou me saindo bem, que provem que eu posso ser rejeitado. E aí vem até algumas crenças condicionadas, por exemplo, se eu não agradar a todos, eu serei rejeitado. Né? São E coisas se for muito rejeitado, eu morrerei, não sobreviverei. Né? exatamente, tem a ver com sobrevivência, Sim, exatamente, tem a né? ver. Então, essas crenças, elas são altamente inconscientes, elas estão incrustadas, né, no nosso âmago, muitas vezes, e algumas pessoas isso, obviamente, vai ser mais saliente. A Sim, gente tem mas o objetivo de tentar identificar isso para criar um processo de tentar mudar esse panorama para melhor, é um evidentemente. cenário, na realidade, é um cenário que se instala, né? Bem interessante isso que você falou. Eu percebo muito em profissionais que são muito competentes. Até tem o termo, maldição do conhecimento. A pessoa, ela tem esse lado, esse medo tão latente, tão forte, que quando chega no momento de fazer uma apresentação, alguma coisa, entra essa síndrome do impostor, aquela coisa de Perfeito. não, isso é uma mentira e tal. E por ele saber demais, ele acha que aquilo que ele sabe demais não é o suficiente para ser falado, e essas duas coisas se misturam, ou seja, ele acha que é bom demais porque tem muita competência, mas não é preparado o suficiente e que aquilo não é tão importante. É uma coisa até antagonista uma da outra, mas É estão muito presentes contraditório. num ambiente de muita tensão, de muita ansiedade. Mas sabe o que, É, que eu gosto muito de ver? Quando esses nós começam a desatar, ou seja, quando a perfeito. pessoa começa a perceber que existe sim forma de lidar com isso. E como é bom Perfeito. se livrar de todos esses sintomas. Para mim, não tem sensação melhor do que ver alguém que veio, se preparou e lidou com medo e falou: ele pode existir, mas eu não estou nem aí, mas eu vou falar mesmo assim, e vai melhorando aos poucos. Esse é o grande ponto, né? Perfeito. Essa contradição é interessante a gente falar, né? Às vezes a pessoa que tem um preparo muito grande, ela sabe que ela tem uma limitação de conhecimento. Por mais que ela saiba muito, ela sabe que não sabe tudo. E, Que bom, né, que não consequentemente, sabe. que É. bom que não sabe tudo. E, consequentemente, distorce a realidade achando que sabe muito menos do que de fato sabe, né? Sim, Curiosamente, você tem o outro lado, né? Aquela pessoa que, não acreditando, né, que tem as suas limitações, ela dá a cara a tapa. E sim. O muitas que daí é vezes bastante perigoso, não é? o que é bastante perigoso, porque Mas, muitas vezes Leandro, vai até me se explique para isso, situações porque até meio complicadas, né? mas ela não percebe. Isso é bem interessante. Eu estava outro dia no meu grupo de estudo e nós estávamos lendo um artigo super interessante a respeito disso mesmo. Hoje a gente vê isso em rede social. As pessoas nem sequer aprenderam a fazer alguma coisa, mas já estão ensinando a fazer alguma coisa. E não Exato. tem constrangimento nenhum de, de não perceber que não sabe, de não, enfim, elas querem falar sobre tal coisa e vão falar. Qual Esse é que o é um efeito, alerta para... Dunning-Kruger, Ah, o nome disso. exatamente. Ela é especialista, não é? Especialista. E como fugir disso? O que seria, o que tem de errado nesse cérebro que não percebe que poderia ter uma amígdala? A amígdala está dormindo? É interessante isso, É, né? Porque a gente muitas vezes pensa na ansiedade como sendo algo negativo. E, na verdade, a ansiedade, né, além da sobrevivência, ela está relacionada ao nosso próprio desempenho, né? Inclusive o próprio desempenho de falar em público. Se eu sim, estou pouco ansioso demais, isso pode não ser positivo. Eu posso não desempenhar bem porque eu entro de salto alto, né? sim.
Então, o ideal é eu estar num ponto ótimo. Agora, pessoas que são mais corajosas, muitas vezes elas são mais desbravadoras. Claro, se arriscam mais, né? Mas nessa realidade de mídia digital, de mundo digital, você tem de tudo, né? Você vê aquelas pessoas que têm muito mais coragem do que habilidade. Elas se expõem e elas julgam que sempre vão ter pessoas que vão ouvir e ela acha, né, que sabe bastante ou que sabe o suficiente, né? Então, talvez o foco não seja nessas pessoas, e sim nas outras pessoas, né, que são muitas vezes nossos clientes, né, empresários, médicos, juízes, pessoas que já têm um cabedal muitas vezes muito bom, mas que na hora de falar em público elas se travam porque elas julgam que não são boas o suficiente, e na verdade elas são, né, estão mais do que prontas para falar, elas precisariam de algum ajuste ou alguns ajustes, né, que melhorariam a performance dela, né? E é esse o meu dia a dia, e para mim, eu te confesso que eu sofro muito, e eis uma das razões pela qual eu decidi vir para o online, é enfim, esclarecer coisas que muitas vezes a pessoa sabe que precisa melhorar, mas não sabe como, não sabe nem se tem solução ou não, e esse ponto da vergonha e do medo não tem a ver com a quantidade de competência, porque é incrível a quantidade de pessoas muito competentes que perdem oportunidades por simplesmente insistirem na crença de não posso falar, não sei o suficiente, o que eu vou falar não é suficientemente bom para quem vai ouvir, e não sai do lugar, no momento que tem aí tantas oportunidades de compartilhar conhecimento, não é? Você veja que beleza, que gostoso esse nosso bate-papo, fazendo aqui uma fusão de áreas em que a ciência prevalece, uma coerência. Agora, imagina tantos profissionais, advogado, médico, então, quantos profissionais que têm coisas para passar, mas o medo não deixa. Mas veja, esse também eu acho que é um ponto importante, porque mostra que nós somos falíveis, que nós erramos, que não precisa ser perfeito, que existe a hora de errar, de acertar e que está tudo bem, né? Lógico que a gente não busca errar, mas tudo bem se errar. Todos estão aqui de volta e tal, né? Uma das questões aqui, a condição do aprendiz nos permite a busca do aprimoramento. Sempre eu acho que esse é o nome, né? Aqui alguém perguntou qual... É inato o aprendizado, a gente está permeável às mudanças, a reconsiderações das nossas crenças, né? A gente tem que estar permeável, senão a gente está fechado a aprender e a gente entra num processo de estagnação, né? Amanda aqui, obrigada, Amanda. Amanda já está ajudando a gente a responder sobre o efeito, que o nome do Dunning-Kruger que você falou. Agora, a pergunta é, qual é o caminho para um tratamento de alguém que tem, de fato, uma fobia social? Como que a psiquiatria lida com isso? Então, às vezes é difícil a gente separar o que seria uma timidez dita como normal de uma timidez patológica. Então, um ponto que é importante a gente observar aqui é o quanto isso gera impacto, né, na vida desse indivíduo. O quanto isso gera disfunção na vida desse indivíduo. Então, muitas vezes, essas pessoas elas não vão buscar ajuda porque elas evitaram passar por situações onde elas pudessem ser julgadas por terceiros, né? Elas conseguiram fazer isso até chegar a um ponto que elas não vão conseguir mais evitar. E aí você tem uma realidade de disfunção. E aí essa pessoa muitas vezes se beneficiaria de um tratamento. Um tratamento como esse, ele visaria corrigir essas distorções cognitivas, ou seja, tentar corrigir esses erros de pensamento. Mas um ponto extremamente importante é o seguinte: não tem como trabalhar só sobre a esfera cognitiva. A gente não pode só trabalhar com a questão da palavra. A gente tem que aplicar isso em termos comportamentais. Se nós não nos expusermos, a gente não faz uma mudança efetiva desses padrões arraigados, distorcidos de pensamento. Ou seja, então, a exposição é o ponto mais importante. Isso, porque eu quero até que a gente insista nesse ponto, e algumas pessoas depois da nossa live vieram conversar comigo a respeito disso, porque às vezes
pode parecer uma coisa meio de autoajuda, vá lá, se exponha. Não, Não, é um processo neural, ou seja, tem aí todo um cabeamento, né, entre perfeito. aspas, que vai fazer o cérebro mudar um padrão lá dentro, não é assim? Exato. Tem uma técnica que chama dessensibilização sistemática. A gente vai expondo a pessoa vai se expondo pouco a pouco, né? E ela vai se sentindo menos ansiosa com o passar do tempo. Isso vale, por exemplo, para fobias específicas. Isso valeria, por Viagem de exemplo. avião, por exemplo, que é uma Perfeito, coisa bem, né, perfeito, específica. perfeito. Perfeito. E em situações onde esse padrão é mais reentrante, é mais pervasivo, a gente pode até fazer exposições em termos de imagem. Eu posso não necessariamente entrar no avião, eu posso me imaginar entrando no avião. Da mesma forma, fazendo analogia, eu não preciso necessariamente ser jogado para uma plateia de 200 pessoas. Eu posso me imaginar falando para essas pessoas. Então, isso já tem um caráter de exposição, isso já tem um caráter de dessensibilização. Isso vale para uma série de coisas, série de atividades onde a pessoa tem as suas limitações, né? Então, eu não consigo chegar numa loja e provar muitas roupas ou muitos sapatos e dizer que eu não vou levar nenhum, né? Uma situação que é, por exemplo, extremamente desconfortável, é você prova lá 10 pares de sapato, o cara vai lá e pega e sobe a escada e desce a escada e vai para o estoque e doce, e aí você prova 10 e nada fica bom, e aí você fala assim, não, não vou levar nenhum, né? As pessoas É, que têm fobia social, elas não conseguem dizer elas não, levam. elas levam, né? Até É. porque tem uma pressão do outro lado para isso, né? Então, a Você gente sabe que eu não me sinto muito com fobia social, mas eu acho que eu sou bem capaz que isso é essa que leva. Assim como... Mas, enfim, mas eu acho que é aquela coisa de não querer desagradar o outro em algum momento, talvez, perfeito. né? Eu acho que isso é uma coisa também que tem muito a ver com a forma de criação, com os hábitos, com uma série de coisas que também são condicionamentos que precisam Sim, sim, sair da sem dúvida, história, sem né? dúvida. Então, a exposição é o ponto principal aqui, né? E uma forma interessante de corrigir essas crenças é mostrar para essa pessoa que ela é capaz de, ou que ela Uhum. não será rejeitada se ela, por exemplo, cometer algum tipo de gafe. Ok, tudo bem, é possível errar, isso não é nenhum pecado, não tem problema, né? Então, isso é uma coisa importante. E uma vez que a pessoa se exponha, ela vai percebendo o feedback externo de que, na verdade, ela não é tão ruim quanto ela pensava, ou ao contrário. Então, assim, a pessoa tem que se sentir efetivamente preparada. E existem técnicas para isso, e nada melhor do que Cida Stier aí para É. ensiná-lo técnicas que vão facilitar a vida em termos da forma que a gente vai se apresentar, né? Porque não é uma coisa de blá blá blá, é execução pura. Não Quando é? você se prepara, tem uma série de atividades que você realiza, que você vai aprendendo a trabalhar, e aquilo vai te dando muita segurança. Você vai entendendo o processo tecnicamente, vai vivenciando a tua organização da fala, o teu posicionamento. Isso, para mim, é mágico. Eu vejo que é um processo muito bonito de acompanhar, me realiza muito de ver. Mas, Cleandro, Uhum. lembro, você, num determinado momento, gravou um vídeo, me mandou, e eu pedi para você assistir, e você não tinha, não vou assistir. Eu falei, assista e depois me diga o que você achou. Foi muito interessante, porque o teu próprio feedback foi, puxa, sabe que eu gostei? Não foi? Então, É assim, verdade, é verdade. todo mundo, todos os profissionais da área de saúde, isso é bem importante falar, porque às vezes a gente pode ter aquela sensação de que gravar vídeo é fácil para todo mundo, menos para a gente. Não é. Mas essa falta de intimidade com a câmera acontece por uma simples razão, por não fazer parte do dia a dia. Quem está o tempo Perfeito. todo, e aí entra essa questão que você falou da exposição, quanto maior a exposição, mais fácil vai ficando. Mas isso é muito grandioso, quando um profissional começa a dar passos para se preparar para fazer alguma coisa bem feita. Ninguém quer passar vergonha por fazer uma coisa mal feita, não, aí tem realmente Perfeito. motivo de passar vergonha, mas é essa exposição em que você vai calibrando aquilo que é fantasia
e aquilo que se diz, nossa, ficou bom. E ter essa capacidade de julgar positivamente aquilo que você fez, eu considero muito importante também, desenvolver um olhar que não Uhum. seja o dedo apontando de uma forma mentirosa, muitas vezes, porque eu vejo, às vezes, tanta coisa boa num vídeo e a pessoa só está lá dizendo, porque foi isso, foi aquilo. Não, não, não. Eu estou vendo outra coisa aqui. Veja aí, quero ver. E é muito bacana esse processo de Perfeito. ter a se ouvir, a se ver, de fato, como as coisas são, né? Descobrir o seu tom de voz, tem muitas pessoas, né, que julgam que o seu tom de voz não é legal o suficiente para falar num vídeo, para fazer uma live ou para fazer uma apresentação. Isso muitas vezes é uma distorção, né? Tem pessoas que acreditam que só determinado tom de voz é que vai ser efetivamente apreciado. Isso você pode falar, obviamente, melhor do que eu. Isso é uma distorção, né? Grande distorção. Assim como também muitas vezes uma pessoa tem um grave problema de voz e não percebe que tem, porque não se ouve, não se conhece e acaba Uhum, tendo uhum, um problema de passar vergonha sem saber, porque a voz sem não é saber. boa. Mas veja, nem o extremo de lá, nem o extremo de cá. A grande questão é ter Perfeito. contato e ter o hábito de, por exemplo, simplesmente parar na frente do espelho, bater um papinho rápido lá, contar como é que foi Uhum, teu dia, para se perceber. Grave a sua uhum, voz, identifique. uhum. Aqui minha voz está um pouco ansiosa demais, aqui está assim, enfim, se conheça. Quando você vai ouvir sua voz Engolir pela algumas palavras. primeira vez, isso, vai perceber se a Uhum. pronúncia está clara. Quando você começa a ouvir sua voz no começo é horrível, você vai achar que ela é feia, que ela é sem graça, que ela é tudo de ruim. Quando na verdade não. É que a gente ouve a voz de maneira diferente mesmo, ou seja, quando eu estou aqui Aham. falando com vocês, eu estou ouvindo minha voz pelo momento aqui que eu estou produzindo e também pelo ouvido. Até durante essa semana a gente vai conversar mais sobre isso. E o quanto que é importante nós calibrarmos isso. Quando eu gravei, eu só estou ouvindo pelo ouvido. Aí eu não tenho mais essa sensação da vibração interna e isso muda tudo. Mas não quer dizer nada, não quer dizer que a voz é tão diferente. A gente precisa, de fato, aprender a se ouvir para sentir segurança Perfeito. de passar uma voz com qualidade. A Vanessa está dizendo que trava na hora da entrevista. Quando sou contratada, parece que eu fico burra e travo demais. Não sei exatamente se você foi contratado, deu um errinho ali, mas como é que você está se Talvez seja xingando de numa burra, hein? entrevista, talvez seja numa Vanessa, entrevista de olha, emprego. pare com isso, Vanessa. Você nunca mais faça isso. Vai levar uma bronca aqui, né? Nada, nada de ter esse sentimento. Como resolver um sentimento tão radical como esse? Hã? Uhum, uhum. Não, essas distorções têm que ser corrigidas, né? Não sei se de repente ela tem isso numa entrevista ou algo assim, né? Mas é interessante porque o que está por trás dessa sensação de eu não sou competente ou até uma crença desse tipo, sou burra, porque não desempenho como o quanto eu poderia, né? Se a gente está ansioso demais, a gente começa a tirar o foco do conteúdo que a gente precisa ter. Por exemplo, na situação de falar em público ou falar num vídeo. Eu deixo de focar no conteúdo em si, que eu preciso apresentar, e eu começo a medir algumas coisas. Por exemplo, eu posso começar a medir se numa live aqui se está caindo o número de pessoas assistindo. Ou eu posso começar a me medir, a me avaliar, me autoavaliar e falar assim, nossa, mas meu coração está acelerado, eu devo estar ruborizado, as pessoas devem estar percebendo isso. Consequentemente, quando a minha atenção ela sai de onde ela precisa estar e ela vai para outros lugares, a gente perde Acabou. desempenho e muitas vezes isso vai ser interpretado como eu não sou capaz, eu sou burro, algo assim, o que evidentemente é um erro enorme de pensamento, que é imaginar que eu sou um completo incapaz e não tem nada a ver com isso, tem a ver com a nossa capacidade de sustentar a nossa atenção aonde a gente quer, aonde a gente deve, onde a gente quer. Por isso que eu sempre digo, comunicação exige que nós tenhamos atenção. A atenção é palavra-chave para que a comunicação seja eficiente. E isso significa que eu não posso dividir a minha atenção entre o conteúdo e ficar pensando sobre, ai meu Deus, eu estou vermelha, ai meu Deus, eu não sei, não tem como. Eu uso um termo que minha mãe falava,
o fulano ficou muito ensimesmado na hora de falar, ensimesmado, ficou muito preocupado com a sua atuação e tal. Esquece, foca naquilo que você preparou e usa essas técnicas, né, de falar bem, com boa voz, com boa dicção, porque isso libera a tua cabeça para, de fato, você focar no que é mais importante. Sempre o conteúdo é mais importante. Senão poderia ser só uma foto, né? Uma coisa, alguma coisa. Perfeito, perfeito. Então, do ponto de vista neurocientífico, neurofisiológico, quando a gente tem o nosso córtex pré-frontal do lado esquerdo acionado, a gente pode entrar naquele estado de flow, onde tudo flui de uma forma muito natural, onde a nossa atenção está super concentrada no que a gente precisa e onde a gente tem uma sensação de bem-estar muito grande. A gente se encontra com aquilo que a gente faz de um jeito quase extasiante, né? Então, a gente precisa estar tranquilo para que isso aconteça, porque se a nossa amígdala, voltando à amígdala, estiver acionada demais e ela estiver assumindo a batuta, a regência da orquestra, não vai acontecer isso. Aí a gente vai, desde ter aqueles sintomas desautonômicos, né, a boca seca, a taquicardia, o tremor, a gagueira, o nó na garganta, etc., quanto a gente vai começar a desfocar os pensamentos para essa sensação de hipercriticismo, de que eu não estou sendo bom o suficiente. E aí na plateia, se eu tiver uma plateia, em vez de olhar aqueles caras que estão lá loucos de felizes e de alegres por estar ouvindo algo que querem, eu vou olhar o cara que bocejou por alguma razão, o cara que olhou para o celular. Porque está com sono. Pronto, já foca no negativo. Né? Exatamente. E aí eu foco no negativo e falo assim, eu não estou agradando a todos. Né? Aí entra aquele viés perfeccionista que a gente fala. Perfeito, perfeito. Que é muito mais comum esse viés perfeccionista em pessoas com uma tendência a uma ansiedade social aumentada. As pessoas com transtorno de ansiedade social, elas têm uma tendência muito maior a esse perfeccionismo, essa necessidade de sempre agradar. E aí eu quero tudo perfeito, eu quero controlar tudo. É exercício. Controlar tudo para ter a certeza que todo mundo gostou de você. Não precisa se preocupar se gostou ou não gostou. Agora, você sabe que a vida, quando você começa a dizer, tá bom, eu vou fazer apresentação, palestra, coisa e tal, vou falar mesmo assim, a vida vai te dando oportunidade de treinar tudo isso. Eu lembro uma ocasião que eu tinha uma palestra, acho que até numa live eu comentei uma coisa dessa, o quanto que é importante a gente ter a atenção no assunto. Eu estava entrando numa palestra, já estava com a plateia lá toda pronta, me esperando, a gente só colocando, e eu vi que o meu celular, tirei meu celular da bolsa para conferir se estava no silencioso, e tinha umas, sei lá, acho que umas 30 ligações da minha filha que estava nos Estados Unidos. Falei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa lá, assim, me deu... Pensa, daí não era nada a ver com a apresentação, mas me veio assim uma paralisia. Falei, meu Deus do céu, atendi o telefone. Ela me deu uma notícia horrível. E eu estava com uma plateia já pronta para começar. Como é que se lida com isso? Eu falei, bom, à vontade, confesso a vocês que era me jogar no chão e chorar. Aí se veja, né, como é que é o negócio. Mas o que a gente faz? Quem é meu aluno que está aqui sabe bem. Respira, vira a chave. Falei, bom, o que é que eu tenho controle nesse momento? Nessa próxima hora, o que eu posso fazer? É dar essa palestra. Quem está aqui não tem absolutamente nada a ver com o que eu estou sentindo e tal. Eu fui lá atrás, peguei uma água, dei uma respirada, fiz a minha oração e falei, fui. E esse estado de flow que você falou é muito interessante, porque eu vivencio muito isso e sinto uma vontade enorme que todos os meus alunos sintam isso também. Porque por mais que você esteja com a cabeça lá arrebentada com alguma questão, se você tira aquilo, tá, a preocupação é essa, mas agora o que eu vou fazer é isso. E você vai, é como se você estivesse andando de bicicleta num asfalto, com uma visão maravilhosa do lado, que você vai curtindo toda a paisagem, porque você está fluindo, de fato, num lugar que você domina. E isso é muito bacana, porque é um exercício de grande superação. Eu acho que a comunicação faz a gente superar a nossa vida em vários sentidos, assim, as nossas limitações, as circunstâncias que aparecem e que a gente tem que saber que tudo depende do autocontrole, não é, Criano? Perfeito, perfeito.
Sem esse autocontrole, a gente não consegue funcionar na nossa melhor forma, né? A gente vai estar travado em algum momento, em alguma circunstância, a gente não vai conseguir, por exemplo, expressar o que a gente quer, o que a gente não quer. Então, a expressão da linguagem verbal, que também tem a ver, evidentemente, com a questão da expressão da linguagem não verbal, ela não ajuda só, ou tão somente só, a questão de eu desempenhar uma atividade letiva, uma palestra ou algo assim. Ela ajuda também na nossa capacidade de autoestima. Então, aquelas crenças de fracasso, por exemplo, não sou bom o suficiente, elas vão começar a ser solapadas conforme a gente vai se expondo e tendo a aprovação de outras pessoas. Elas falam, pô, você fala bem, você deveria fazer isso, né? Sim, a Vanessa completou a história aqui. Eu virei chacote na empresa e fui chamada de burra mesmo. Vanessa, a gente vai negociar essa história aqui, que, olha, nunca mais você pode sentir uma coisa dessa. O que você fala para a Vanessa nessa hora? Não, isso está errado, né? Isso aí está errado. Espero que ela não trabalhe nessa empresa mais. Isso mesmo, Vanessa. Uma empresa onde as Falta de pessoas te chamavam de sensibilidade, né? burra não te merece, não te Não te merece. merece, E, não. assim, e às vezes tem isso de você ter, veja, durante a maratona a gente vai falar sobre isso mais aprofundadamente, mas a, a permissão que a gente dá também para algumas pessoas colocarem a gente num padrão que não é num lugar que não é o nosso. Então, se você errou com alguma coisa e se você não foi tão bem em alguma coisa, isso não dá direito para absolutamente ninguém te ridicularizar, te tratar mal ou te chamar de burra. Pensa, nunca permita Exatamente. isso. Nunca permita, porque é um espaço que a pessoa tem que saber assim que ela não tem nem de ousar te colocar nesse papel que não te cabe. Nesse que é o ponto. Mas seja lá como for, eu tenho certeza que você teve um grande aprendizado com isso e eu desejo do fundo do meu coração que você reveja essa tua postura e não fale mais assim de você, porque eu tenho certeza que você não é nem um pouquinho burra, tá bom? Pensando até A completando Vanessa não essa... trabalha mais lá. Muito bem, Vanessa, estamos felizes Ótimo. por isso. Parabéns, Vanessa. Parabéns. Essa questão de burrice tem a ver com inteligência, né? E quando a gente pensa no termo inteligência, semanticamente, a gente está falando de algo muito maior do que a nossa capacidade de processamento ou de fixação e acúmulo de memória, de QI. Aí entra a questão, por exemplo, que é muito mais importante numa performance dentro de uma corporação, que é a inteligência emocional. Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento fechado com mais 20 pessoas com o Daniel Goleman, que é o cara que escreveu Inteligência Emocional. Exatamente. E uma das coisas que ele mais estuda é a questão do foco, que a gente está falando. A atenção e foco, elas estão muito ligadas a isso, né? Então, no caso da Vanessa, evidentemente que ela não é burra, independente dela ter cometido alguma gafe, de ter travado em algum momento, como todos nós fazemos, né? Isso não pode ser extrapolado. Agora, em termos de inteligência emocional, dá para hipertrofiar algumas características, sem dúvida. Por exemplo, essa questão da assertividade, que é dizer para as pessoas assim, escuta, não é porque eu cometi algum tipo de erro, ou que você julga que eu cometi algum tipo de erro, que você tem o direito de me chamar de burra, ou de pensar assim a meu respeito e falar isso para outras pessoas. Eu não concordo com isso, eu não aceito isso. Isso é uma característica perfeita, assertividade. Nós vamos falar sobre isso na maratona. A Vanessa, olha, não sabe se procura um tratamento de fono ou uma psicoterapia. Vai fazer a maratona da comunicação primeiro e aí você vai ver que muitas coisas são resolvíveis só com a mudança de postura. Não que a gente não queira atender, né? Muito pelo contrário. Mas esse é o objetivo, é entender um processo de uma forma muito oxigenada, ver assim que às vezes não está precisando de um tratamento, está precisando lidar com a vida com um fiozinho condutor que te ajude a chegar onde você precisa. Temos mais algumas questões aqui. Eu tenho bastante dificuldade em me expressar em público quando se trata de autoridades. O que fazer para superar esses problemas? Bom, quer responder? E aí eu respondo na sequência.
As pessoas que têm, né, um nível maior de timidez, as pessoas que têm, né, um transtorno de ansiedade social, elas têm mais dificuldade de falar com figuras de autoridade. Isso geralmente é um problema. Mais uma vez, a gente precisa corrigir esse tipo de distorção, tá? A gente precisa corrigir esse tipo de distorção para que você ganhe confiança e perceba que, não, eu consigo falar com essa pessoa, eu tenho capacidade, eu até posso, né, não estar no mesmo nível, se for um professor, por exemplo, mas eu consigo falar, eu consigo me expressar. A exposição, ela vai ser importante. Isso me lembrou uma passagem pessoal. Eu estava fazendo um treinamento na Universidade de Harvard, e eu estava na dúvida se eu deveria fazer uma pergunta para uma pessoa lá que era um grande ícone, né, dos treinamentos que eu estava recebendo. E eu pensei assim, puxa, eu devo ou não devo? A minha pergunta é razoável ou não é razoável? E eu estava naquela ambivalência, faço ou não faço? Uma figura de autoridade, uma figura reconhecida nacionalmente nos Estados Unidos. E eu falei, não, eu vou fazer. E quando eu fiz essa pergunta, a resposta foi fantástica, foi fabulosa, porque intervi a mim mesmo com terapia cognitiva, então eu conversei comigo mesmo, analisei o meu pensamento, vi que tinha uma distorção e pensei comigo, não, a minha pergunta é interessante exatamente porque ela junta uma série de conceitos diferentes e complexos e talvez, inclusive, ela nem tenha essa resposta, porque eu estou juntando um monte de coisas aqui, né? Os brasileiros são conhecidos nos Estados Unidos por ter essa capacidade de criatividade, de juntar pontos que os americanos muitas vezes não fazem, né? E eu fui até ela e fiz essa pergunta. E aí foi interessante, porque ela falou o não sei mais tranquilo que eu já ouvi na minha vida. Ela falou, puxa, uma pergunta. Não sei. Não sei. Próxima pergunta. Não sei. Não sei te responder. É uma autoridade, né, Cleandro? Então, veja, estava lá no topo do topo que ela poderia... Mas quanto mais segura uma pessoa, mais ela tem a capacidade de dizer que não sei. Aliás, é muito bom a gente não saber de tudo. É muito bom. Perfeito. Porque a gente sempre tem motivo para querer saber um pouquinho mais, aprender mais coisas. Isso, que exemplo maravilhoso que você deu. Às vezes, essa história também de autoridade está muito relacionada a aquela necessidade de achar que uma autoridade por si só é uma pessoa superior. Não é, ela está no cargo de autoridade. Perfeito. E a gente sempre tem que respeitar. Outro dia mesmo eu fui dar um treinamento, uma palestra, e eu perguntei qual é o pronome de tratamento que eu devo usar aqui. Perguntei antes. Claro. Por uma questão de respeito. Mas não para a gente também não ferir um protocolo, mas nem por isso eu preciso me sentir menor ou menos do que quem está lá, e muito menos mais, e vice-versa. Quer dizer, eu acho que isso é uma grande questão que você tem que analisar para não ter esse sentimento, porque as pessoas que têm mais autoridades provavelmente podem estar, inclusive, num momento de compartilhar muitas coisas boas, e ela ter autoridade vai ser uma coisa muito positiva. Eu lembro até quando eu apresentei minha tese de doutorado, eu estava me borrando de medo, porque na minha plateia tinha lá um maior cientista, e quando acabou, ele veio falar comigo e falou que ele queria usar aquela metodologia numa pesquisa dele. Falei, que legal. Mas o que é isso? Eu ali pensando, né? Falei, puxa, fiquei pensando, por que ele tinha que estar aqui, bem na minha sala, numa hora dessa? Não podia dar uma voltinha, né? Pensei, já que ele fosse... Que nada, quer dizer... Então, às vezes, a gente se surpreende também com a reação das pessoas por serem autoridades e lidarem de uma forma muito tranquila e muito natural. Porque, no fundo, a comunicação pede hoje a naturalidade, não é perfeição. Qual o primeiro passo para poder perder o medo de falar em público? Aí o Leandro já falou, mas eu repito aqui, se exponha, vá falar mesmo assim, vou com medo mesmo assim, né? Esse é o ponto. Tem um segredinho aqui interessante, aqui, é que dentro dessas crenças de perfeccionismo em que a gente pode imaginar que a gente não pode desagradar ninguém, né, porque senão a gente pode ser rejeitado, as pessoas, quando a gente demonstra uma certa vulnerabilidade, isso não é um pecado, até porque as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem até ter uma certa torcida por nós, né? A gente às vezes torce
né? Quando a gente vê uma situação por uma questão empática de alguma dificuldade, a gente torce por aquela pessoa. Então, não é nenhum pecado a gente, muitas vezes, quando a gente está mais ansioso e está numa situação já ali na linha de frente, na linha de combate, a gente fala, olha, eu estou um pouco nervoso, né? E isso não é nenhum pecado, a gente pode fazer isso, né? Claro, o ideal é a gente poder se preparar, mas a gente nunca vai estar... Exatamente. Às vezes a pessoa é surpreendida por uma forte emoção. Outro dia, aqui no grupo da última turma do curso fechado, do curso online, a gente tem uma atividade que é um palco virtual, que as pessoas se inscrevem para fazer uma apresentação. Então, veja, são muitos alunos, é uma manhã de apresentações, foi até uma manhã de sábado, bem gostosa, e uma das participantes, aquela história de ficar esperando, eles sabem qual que é a sequência das apresentações, eu já mando a lista para já causar, assim, ó, aquela coisa, aquela emoção mais forte. E quando chegou na vez dela, chegou na metade, ela travou. E foi tão bonito, foi tão lindo ver o trabalho que o grupo fez, porque aí, claro, né, eu comecei a trabalhar com ela e tal, enquanto eu ia organizando as coisas ali, o grupo foi no chat colocando mensagem, até me arrepia, porque é aquilo da plateia, quando vê o outro numa situação difícil, se identifica com aquilo, pensa, eu poderia ser essa pessoa nesse momento, né? E ela foi acolhida de um jeito... Eu já fui essa pessoa em algum momento, né? Sim, eu já fui, e como foi gostoso, porque ela foi ali repetindo, foi fazendo e fez uma apresentação muito bonita. Na semana seguinte, repetiu a apresentação, já apareceu uma outra pessoa com mais determinação, com mais força mesmo, e isso é maravilhoso. Então, eu acredito, de fato, que o caminho é se expor, se preparar para isso. Respondendo algumas outras coisas aqui, olha, tem o pessoal falando aqui, a Elisa também, minha aluna querida, falando, nessa live vocês estão falando sobre mim. Que bom que você está gostando, isso aí mesmo. E quando a ansiedade faz perder a linha de pensamento durante a fala, existe alguma técnica para melhorar isso? Sim, muitas técnicas. Tem uma técnica que vai usar na maratona, não perca, se inscreva na maratona. Vai lá, Leandro, fala aí da tua técnica. Então, existem algumas técnicas aí, né? Mas o ideal é a gente estar preparado, por exemplo, para trazer de volta a nossa atenção para onde a gente quer. E tem um exercício que é muito bom nesse sentido, para uma série de situações, inclusive situações, né, não necessariamente ansiogênicas, que é o exercício da atenção plena, mindfulness, né? Quando eu percebo a minha atenção divagando, eu trago ela de volta, e eu posso, né, se eu estiver bem treinado em mindfulness, eu posso, mesmo numa situação de mais ansiedade, no meio de uma apresentação, eu posso conseguir pegar o meu pensamento, que estava divagando, por exemplo, para o julgamento que eu faço de mim mesmo, para a minha, né, talvez falta de capacidade distorcida, e trago de volta para o conteúdo, trago de volta para o roteiro que eu fiz, o roteiro mental que eu fiz, ou eventualmente até um roteiro de papel que eu fiz por escrito, né? Eu tenho que trazer de volta a minha atenção. Eu sempre coloco a meditação como um ponto de total correlação com a comunicação. E tem um aplicativo que ajuda muito a fazer essa volta, esse virar a chave rapidamente. Anote aí, One Moment Meditation. É um aplicativo muito bacana, não sei, eu não me lembro o nome do autor dele, mas se você baixa o aplicativo, ou se você vai lá no YouTube, coloca One Moment Meditation, você vai ver a técnica que ele propõe para quem nunca ouviu falar em meditação e nada disso, mas quer ter a capacidade de focar. E ele propõe isso 1 minuto. É 1 minuto, uma dosezinha de 1 minuto. Esse aplicativo tem milhões de pessoas que seguem e tal, porque é um método muito legal que mostra quanto que você, às vezes, parar por alguns instantes, isso que o Leandro falou, e isso, durante uma apresentação, às vezes, pode ser pegando um copo d'água, tomando uma água, que é uma coisa natural que a gente faz quando tem sede, quando está falando e tal, você já consegue dizer, tá, espera, onde é que eu estou? E segue o barco. Então, é um caminho muito bacana. E tem outras técnicas
e também ajuda a organizar isso, mas eu só vou contar na maratona. Você viu, Cleandro, como eu tô ficando? Perfeito, perfeito. Inclusive, aquela questão que a gente falou de a gente conseguir melhorar a performance, né, do nosso cérebro, hipertrofiando o córtex pré-frontal e deixando a amígdala mais quietinha, quando ela tem que estar quietinha, né, o Mindfulness ele pode ajudar nisso. Eu tive a oportunidade de ter aula lá em Harvard com a Sarah Lazar, que é pesquisadora, que descobriu que Mindfulness consegue mudar algumas áreas cerebrais do ponto de vista anatômico, né? Então, a gente tem uma melhora de performance, de conversação entre essas áreas mais modernas do cérebro, córtex, e a área mais primitiva, que é a amígdala cerebral. Mas veja, né? Ela colocou nome, assim, enfim, toda a idealização do Mindfulness tem a ver com o princípio de meditação que tem no mínimo 5.000 anos lá na Índia, todo o trabalho, mas o quanto que é bacana esse trabalho dela, porque ela conseguiu trazer todo o conceito moderno da neurociência para explicar aquilo que os orientais sempre fizeram e talvez não tivessem essa intenção mesmo de trazer para o dia a dia das pessoas como é uma necessidade. Hoje mesmo, conversando com uma aluna, não sei se a Vivi está aqui, a gente estava falando sobre a importância de falar da meditação na liderança. Um bom líder tem que saber virar chave rápido e, no mínimo, tem que saber que em um momento do dia ele vai ter que parar e vai focar. E esse caminho para o medo é maravilhoso, é saber meditar, enfim. Cleandro, temos tantas perguntas aqui, vou tentar me agilizar aqui, tá? Já recusei, só um pouquinho. Quando criança, a timidez excessiva é muito difícil lidar, principalmente para as famílias que não têm o conhecimento de como orientar essa criança, sem dúvida, porque às vezes começa a cobrar uma postura da criança mais tímida, dela não poder ser tímida. E eu sempre digo, tudo bem a criança ser mais quietinha e tal, ela tem que achar o lugar dela, sem achar que ela tem que se transformar naquela pessoa altamente extrovertida, porque daí começa uma luta em que ela não consegue saber qual é o papel. Porque isso, quem é tímido que está aqui nos ouvindo, eu vou te dizer uma coisa, os tímidos arrasam nas apresentações em público, porque quando vão lidando com toda essa questão do medo e tal, tem um diferencial que é a capacidade de levar muito a sério a preparação que aprende. E em cima disso, coloca tudo, etapa por etapa, vai lá e faz uma apresentação. Não é o fato de ser tímido que impede uma pessoa de falar bem. Isso eu quero que vocês guardem. Se alguém tem esse sentimento de que a timidez vai impedir de uma boa apresentação, esqueça isso, porque vamos quebrar isso aí. Vamos quebrar isso aí, né? Olha, vamos falar mesmo assim. Já recusei realizar um treinamento por saber que teriam 200 participantes. Meu Deus, Cleide, vem aqui, vou te puxar a orelha. Onde já se viu 200, e aí ela fala, né? Pensar na hoje eu consigo pensar na possibilidade, mas eu já penso mais, Cleide, quantas oportunidades você deixou de acessar por conta disso? Você iria falar para 200 universos diferentes, que iriam levar tua mensagem para mais pessoas, isso, mas não é a quantidade que faz diferença de fato, mas é o impacto que às vezes trava a pessoa de fato a pensar. Eu, às vezes, entro em live e, claro, hoje eu, por exemplo, nem tenho tanto seguidor, não é uma coisa, então, para mim, assim, nunca me preocupei com essa história de ter muita gente, pouca gente numa live, mas com frequência eu entro numa live que tem, às vezes, 2, 3 pessoas e eu fico ouvindo e eu tenho um carinho e um respeito tão grande por aquele profissional, porque, de fato, se a pessoa entrou ali numa live para falar alguma coisa, ela tem algo a dizer. E não importa se são 2, 3 ou milhares de pessoas. Acho que aquela que está ali, pouca gente, vai ter bastante cuidado para dar o melhor dela. Já não sei se aquela que está com milhares vai estar tão preocupada, assim, em entregar alguma coisa. Não sei, posso estar sendo aqui, enfim, fazer uma comparação infeliz. Mas é isso que a gente tem que pensar, que não é a quantidade que tem que abalar, né? Não pode ser.
A Jaque está falando que tem uma parte da prática da Cida aqui, que melhora o medo da fala, e vamos reduzir o medo, o perfeccionismo, isso aí, e a prolixidade, isso mesmo, falar simples, sem ser simplório, significa que você deixa o teu assunto mais acessível e mais fácil para quem quiser ouvir. Amanhã tem uma apresentação de 1 hora aproximadamente. Estou me preparando, mas o nervoso vem, mas estou corajosa. Alguma dica para ansiedade? Aí, faz uma meditação, pega lá o One Moment Meditation, mas conta aí, o que você pode sugerir, e eu também vou dar uma sugestão para ela. Para quem não está acostumado já com a prática de meditação, às vezes isso leva um certo tempo, né? Apesar de a gente saber que as mudanças cerebrais mais notórias, elas acontecem nas primeiras semanas, né? Mas não no dia para o outro. Então, o que eu sugeriria para ela é fazer uma respiração diafragmática. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue isso, evidentemente, que se ela estiver ansiosa demais. Porque se ela estivesse ansiosa de menos, a gente poderia fazer um outro tipo de respiração para acionar, né? Porque tem essa possibilidade, Mas se ela estiver ansiosa demais, o que a gente faz? A gente faz uma respiração diafragmática com o tempo de expiração mais longo do que o tempo de inspiração, tá? Então esse é o segredo. Exatamente. E aí ela falou que baixou o aplicativo e lá eles dão uma orientação sobre a respiração como a forma de organizar o pensamento. Essa respiração, ela tem que ser assim, ao inspirar, movimento da barriga para fora, e ao expirar, barriga para dentro. Então, vamos imaginar assim, ó, inspira, o diafragma vai fazer o trabalho dele de expansão, vai empurrar a barriga para fora. A gente não respira com a barriga, mas ela se movimenta exatamente porque o diafragma trabalhou aqui de uma forma bem poderosa, ou seja, ele levou mais ar para dentro dos pulmões. E é essa a função dele, por isso que é a respiração diafragmática. Quando você solta o ar, o que acontece? O abdômen, ele vai recrutar a musculatura abdominal, enfim, vai entrar em ação, você vai contrair o abdômen e vai ter controle da saída do ar, o que é muito bom, porque você vai controlar melhor a sua voz também. Então, isso que o Leandro falou, vale muito para meditação e para fala também é muito bom, você trabalhar o teu tempo respiratório de forma equilibrada. Então, por exemplo, imagina que você inspira em 3 tempos, aí você segura em 2 tempos e solta em 5 tempos. Inspirei. Perfeito. Segurei. Daí conta 5. Isso vai fazendo com que teu cérebro, não é, Cleandro? Vai entrando numa sintonia, numa ajuste fino. E a concentração vem daí, muito daí, né? Quando a gente faz isso, a gente estimula o nervo vago, que vai acionar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o responsável por arrefecer. Então, toda aquela situação que a amígdala está disparada, né, por algum risco real ou algum risco imaginário, eu consigo arrefecer com isso, né? Então tem os dois sistemas, o simpático, que é adrenalina, luta ou fuga, e o parasimpático, que eu vou conseguir fazer isso quando eu tenho a expiração num tempo maior que a inspiração. Se for diafragmático, muito melhor, né? Sim, sem dúvida, porque aí você vai ter o controle sobre a voz. Quando uma pessoa está nervosa e vai falar em público, qual é uma coisa que denuncia na hora? A voz e a respiração. Porque a respiração ela fica invertida. Ao invés do diafragma fazer esse movimento de expansão, o danado que está ali naquela luta insana para resolver se foge ou se não foge, né? Se o corpo vai fugir ou não, o que ele faz? Ele começa a trabalhar uma respiração muito curtinha, é uma entrada e saída muito rápida. Isso para a voz é terrível, porque se você respirou aqui em cima, você não tem controle da saída da fala, ou seja, você não tem controle da saída do ar, e com isso você vai falando e vai soltando ar e transparece muito o nervosismo por conta disso. Perfeito. Quando uma pessoa está nervosa e tal, sempre alguém fala, calma, respire, né? Deixa a pessoa mais nervosa ainda, mas o fato, a gente sabe que a respiração é o caminho para resolver o nervosismo, o medo, a ansiedade, e eu lembro quando minha filha foi fazer intercâmbio, eu me despedindo dela, abracei, falei, ai, não esqueça de respirar, sabe? Conselho de mãe fonoaudióloga, né? Aí, acho que eu ver,
respire, olha, se você passava, respire, porque é isso, a gente vai, quem consegue lembrar do poder que é a respiração, lembra dela sempre. Aliás, respirar significa se encher de Perfeito. trazer vida para dentro de si, é na hora que você está lá, né, se sentindo já morto ali no lugar, que você, pronto, traz as coisas para o lugar. Então, vai lá, faça uma excelente apresentação e pense em tudo isso. Agora, bem interessante o que você falou sobre, às vezes, a pessoa é meio tranquila demais. Eu mesma, eu sinto isso, que às vezes eu tenho que fazer alguns respiratórios mais acelerados para que eu também consiga ter uma mobilidade maior. Se eu estou muito tranquilona, aí eu sei que risco de fazer as pessoas dormirem com o meu excesso de calma, às vezes acontece, Perfeito. pode, né? Claro. Perfeito, perfeito. Irritantemente calma, assim, às vezes é um ponto negativo mesmo, né? Sim, isso sim, aí, é verdade. O que você considera, assim, que uma pessoa possa fazer se durante uma apresentação, que é uma coisa que acontece, tem bastante erro, por exemplo, ela começa a errar, não consegue trazer esse nível de atenção novamente para conduzir o conteúdo, e ela vai sentindo uma ansiedade muito grande, não consegue trabalhar com esse foco da respiração. O que você sugere nesse caso? Em que, por exemplo, uma crise ali de pânico está se instalando. Se chegar num ponto desse que trava, né, aí eu acho que vale a pena fazer uma pausa, né, se for uma situação num trabalho de faculdade ou algo assim, pede, né, um minuto de pausa, toma uma água, volta, e aí tenta mais uma vez, né, focado no conteúdo, e aí nesse ínterim, respirando de forma diafragmática o máximo possível e tentando trazer o foco muitas vezes para o conteúdo, e tentar mais um pouco, né? O ideal, obviamente, é se a pessoa tem um nível de ansiedade muito pronunciado, a ponto de travar completamente no meio de uma apresentação, o ideal, evidentemente, é que ela consiga fazer uma preparação antes. Então, toda essa questão, né, de respirar, isso tem que ser feito previamente, de treinar, de fazer aquele treinamento de forma exaustiva, ou na frente de um espelho, ou na frente de pessoas confiáveis, que possam dar um feedback para ela, treinar o conteúdo, treinar a forma, treinar o conteúdo, treinar a forma, né? Uma coisa importante que a gente pode fazer é olhar para as pessoas que nos querem bem, para os nossos amigos, para ter um feedback positivo, que a gente vê que aquela pessoa está torcendo por nós, né? Em vez de ficar focando em alguém que muitas vezes pode estar com um olhar mais ranzinhas ou algo assim. Então, o ideal para alguém que tem um nível de ansiedade mais pronunciado é fazer um trabalho de preparação exaustivo antes, né? Esse seria o ideal. E eu penso, porque essa é uma situação que já aconteceu de ter clientes que chegam contando isso, olha, eu vim buscar um trabalho porque eu travei no meio da minha apresentação, eu não consegui, foi um fiasco e tal, e, enfim, isso traz um trauma muito grande, e são profissionais que têm que se apresentar, fazer muita coisa. E o quanto que é importante mesmo a preparação e o quanto que a preparação dá segurança. Numa situação assim, eu penso que é importante sempre a gente ter um plano B para uma apresentação. Perfeito. Independente se a pessoa tenha muito nervosismo ou não, coisas erradas vão acontecer uma hora ou outra. E saber lidar também com uma situação que saia do controle é extremamente importante, ou seja, não vai entrar em pânico porque aconteceu alguma coisa errada ou porque esqueceu de alguma coisa. Outro dia mesmo fui dar uma palestra, a minha apresentação pulou de um slide, foi lá para o 8º slide. Falei, agora vai assim mesmo, vou ficar aqui. Mas me aborreceu aquilo que eu tinha preparado, uma coisa bonita e tal, mas é importante saber que tem que ir, né? Que assim, o plano B, você já diz, tá, então se acontecer alguma coisa errada aqui, eu vou finalizar antes, ou, enfim, cada um lida aí com um plano B, mas ter um planinho B
muito útil para uma situação de aperto, tá? O plano B é bem observado. O plano B é bem importante até por essas questões técnicas, né? Às vezes, sei lá, falhou a apresentação, o PowerPoint, a parte tecnológica, que muitas vezes é uma outra pessoa que está gerenciando para a gente, que nos convidou. Então é interessante nessa hora, ao invés de a gente ficar ruminando sobre, nossa, mas será que vai? Mas travou, mas parei, mas travei, mas o problema foi do primeiro slide para o 8º slide, agora que eu faço? Eu pauso e eu conto uma história, por exemplo. Né? Hoje aconteceu, eu estava vindo para cá e aconteceu de pegar um táxi, o taxista falou isso para mim, e pelo menos agora a gente teve um tempo para poder falar sobre isso, porque eu queria dividir isso com vocês e tal. E quando a gente faz esse processo, a gente cria um processo até de distração cognitiva que faz com que a gente, né, em vez de ficar ruminando sobre a problemática, a gente esqueça um pouco aquilo e quando retomar, a gente retome com uma outra energia e com outro foco, né? Sim, sem dúvida, porque uma coisa é certa, isso é um alento até. Aquilo que você está sentindo, aquela sensação de que você vai desmaiar, eu sempre digo, e quando a gente grava um vídeo, é bem bacana constatar isso. Por exemplo, na hora da apresentação eu estava com frio na barriga, estava nervosa e tal. Mas assista o vídeo e veja se dá para ver tudo isso aí. Não, são sensações que estão lá dentro e que nem todas vêm na mesma dimensão aqui para fora. E ter o controle da situação é muito por aí de por exemplo, deu tudo errado. Dá uma respiradinha, porque é esse caminho que nós estamos aqui, né, Cleandro? Esse é o nosso foco. Mas reorganiza a tua fala, sabendo que aquilo que você está vivenciando, as pessoas que estão lá de fora não estão percebendo. E isso te dá segurança de dizer, então, deixa eu aqui retomar meu barco e vou em frente. Exatamente. Isso já é bastante. Né? Isso tem a ver com aquela distorção de a gente imaginar que a gente está sempre sendo julgado e muitas vezes sendo julgado de forma negativa, que realmente é um erro de pensamento. Muitas vezes, como você bem disse, as pessoas nem estão percebendo que a gente está tenso, ansioso, ou até tímido, envergonhado, inseguro, né? Muitas vezes as pessoas não estão percebendo. Isso a gente está julgando. Que bocejou. Nem vai imaginar que o palestrante quase desmaiou lá na frente porque ele bocejou e a pessoa está lá, né? Achando Perfeito, um horror. Exato. Cida, uma honra inenarrável aqui, né? Estar mais uma vez contigo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um beijo para todos, bom descanso. Amanhã tem mais, hein? Fique ligado na programação das lives dessa semana, que está bem especial. Beijos!